Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Português com Samuel. Nesta aula, nós vamos estudar sobre os verbos, como que eles funcionam, como que um verbo é formado, quais são seus tempos e modos verbais. Bom, para iniciar, vamos ver qual é a definição de verbo. Verbo é uma ação, algo que fazemos. Ele pode indicar uma ação, como eu disse, como correr, estudar, fazer, um estado, ser, estar, parecer. Ele também pode ser usado para se referir a um fenômeno da natureza, chover, entardecer, nevar, entre outros. O verbo ele vai mudar a sua forma de acordo com o tempo verbal que ele está. Se ele está no passado, ele fica de uma forma, no presente, de outra. Também há mudanças de acordo com a pessoa em que ele está sendo conjugado. O verbo estar, por exemplo. Eu estou, estou é de uma forma. Nós estamos, já é de outra forma. Por quê? Porque o verbo foi conjugado para outra pessoa. E vamos dar início a essa aula estudando a estrutura de um verbo. Todo verbo ele tem um radical, uma vogal temática e as desinências. O radical é a parte invariável, que ela não muda. O verbo estar, por exemplo. O radical vai até a letra T, EST. Este é o radical do verbo estar, porque ele não vai mudar. É a raiz do verbo, o radical. O verbo comer, o radical vai até a letra M. C-O-M. Este é o radical, porque ele não muda. O restante, esse finalzinho do verbo que temos, ele muda, olha só. Eu como, tu comes, eu comi, ele comeu, nós comemos. Veja que houve mudanças, mas a raiz C-O-M continua da mesma forma. Por isso é o radical. Então, lembre-se, radical é a parte do verbo que não muda. Nós também temos a vogal temática. A vogal temática, ela vai vir depois do radical. A vogal temática são essas letras: A, E, ou, I. Ela vem depois do radical. O verbo comer, a vogal temática é a letra E. O verbo estar, a vogal temática é a letra A. No verbo dormir, a vogal temática é a letra I. No verbo pensar, a vogal temática é a letra A. Lembre-se, a vogal temática, ela é aquela letra que indica a conjugação do verbo. Se é um verbo de primeira conjugação, de segunda ou terceira conjugação. O que é isso? O verbo ele é de primeira conjugação quando ele termina com AR. Pensar, viajar. Segunda conjugação quando termina com ER. Querer, poder. E terceira conjugação quando ele termina com ir. Partir, dormir. A vogal temática, ela indica a qual conjugação o verbo pertence. E, por fim, nós temos as desinências. As desinências são partes do verbo que vão vir depois da vogal temática. Vamos analisar o verbo estar. Veja só. Estaremos. Aqui o verbo estar, ele está conjugado. Estaremos. Esta parte em vermelho, ela é o meu radical, porque ela não vai mudar, é o radical do verbo. A letra A, ela é a vogal temática. Estar. O A, vogal temática. Esta parte em laranja, re, estaremos, re, ela é uma desinência. Desinência é aquilo que vem depois do verbo, nesse contexto de verbos que estamos estudando. Estaremos é a desinência modo temporal. Por que modo temporal? Ela indica o modo, o tempo em que o verbo está. Aqui no caso está no futuro. Estaremos, cantaremos. Observe, cantaremos, dormiremos. Temos este re, que indica que o verbo está no futuro. Por isso, ela se chama desinência modo temporal. E, por fim, nós temos as desinências número
pessoais. Número pessoais. Ela recebe este nome porque ela está se referindo ao número, às pessoas que fazem parte. Olha só. Estaremos. Quando o verbo tem esse mos, esta parte indica que o verbo está no plural. Cantaremos, pensaremos, viajaremos, certo? Então, desinência, número pessoais. Entendeu? Espero que sim. Vamos dar continuidade. Aqui nós temos as conjugações, algo que eu já disse agora há pouco. Primeira conjugação são os verbos que são terminados em AR, amar, estudar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER, comer, vender, querer, poder. Terceira conjugação, os verbos terminados em IR, abrir, partir. Também temos alguns verbos que são terminados com OR, como é o caso do verbo pôr, compor e repor. Os verbos que são terminados em OR, eles pertencem à segunda conjugação, a mesma conjugação dos verbos que são terminados com ER. Fiquem atentos, nós não temos verbos de quarta conjugação, ok? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. E nesta parte vamos estudar os tempos verbais, começando pelo modo indicativo. Aqui nós temos o presente. O presente ele expressa algo que acontece no momento da fala ou algo rotineiro. Veja só. Eu tenho pressa para chegar em casa. O verbo ter, ele está no presente. Eu tenho pressa para chegar em casa. Ele tem um amigo que mora longe. Ele tem um amigo que mora longe. Também é um exemplo de verbo que está no presente aqui, no modo indicativo. Agora, outro tempo verbal que temos aqui é o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Ele é usado para falar de um fato que teve uma duração no passado, aconteceu por um tempo no passado. Veja este exemplo. A aluna estudava todos os dias para o vestibular. Foi algo que ela fez por um tempo. Os verbos, quando eles estão no pretérito imperfeito, eles terminam com ava. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, eu dormia, tu dormias, e assim por diante. Pretérito imperfeito. Darei outro exemplo. Eu morava em São Paulo. Um exemplo. Eu morava em São Paulo. Morava. Aqui o verbo está no pretérito imperfeito. Estou falando de algo que aconteceu por um determinado tempo no passado. Nós também temos o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito refere a algo que foi concluído e ficou no passado. Meu filho passou no vestibular. Meu filho passou no vestibular. Passou está no pretérito perfeito, algo que aconteceu e ficou no passado. O exemplo que eu poderia dar é: ela comprou um cachorro. Comprou aqui, o verbo está no pretérito perfeito, algo que aconteceu e que ficou no passado. O verbo no pretérito perfeito, ele geralmente termina com, olha, comprei, comprou, falei, falou, com essas terminações aqui. Vou colocar na tela para que você veja. Agora, o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele é usado para falar de uma coisa que aconteceu no passado, mas antes de outra coisa. Duas coisas aconteceram no passado, mas uma aconteceu antes da outra. Observe este exemplo. Quando cheguei à escola, a aula já acabara, a aula já tinha acabado. Aqui você pode falar tanto acabara, que hoje em dia quase não é usado na língua portuguesa, na língua oral, ou tinha acabado. Ambas as formas estão corretas. Quando cheguei à escola, esta ação está no passado, já aconteceu. A aula já tinha acabado, a aula já acabara.
outra ação no passado. Temos duas ações no passado e uma aconteceu antes da outra, nós temos o pretérito mais que perfeito. Quando ela chegou em casa, ele já tinha saído. Quando ela chegou em casa, uma ação no passado, ele já tinha saído. Outra ação no passado que aconteceu antes dela ter chegado em casa. Quando ela chegou em casa, ele já sairá. Ele já tinha saído. Este é o pretérito mais que perfeito. Também temos o futuro do presente. O futuro do presente ele é usado para falar de algo que acontecerá no futuro. O melhor aluno da escola passará no vestibular. Passará está no futuro. O melhor aluno da escola passará no vestibular. Ela viajará para a Itália. Ela viajará para a Itália. Eu falarei com ele mais tarde. Falarei também está no futuro. Futuro do presente. Ainda falando sobre o futuro, nós temos o futuro do pretérito. Refere-se a um fato que ocorreria em momento posterior a um momento passado. Veja o exemplo. Eu falaria com ela se ela estivesse aqui. Então, se por algum motivo, se por acaso ela estivesse aqui, eu falaria com ela. Não é uma certeza. Eu falaria apenas se ela estivesse aqui. Este é o futuro do pretérito. Agora aqui temos o modo subjuntivo. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele tem algumas formas: o presente, pretérito imperfeito e o futuro. Vamos começar pelo presente. O modo subjuntivo no presente, ele expressa um desejo de que algo aconteça. Ele expressa um desejo e também uma possibilidade, algo que não temos certeza. O exemplo que temos aqui é: espero que corra tudo bem na prova. Espero que corra. Corra está no presente do subjuntivo. O subjuntivo também é usado para expressar uma incerteza, quando não temos certeza de algo, quando vamos falar de uma possibilidade. Veja este exemplo. Caso chegue a tempo, me avise. Caso chegue a tempo, veja o verbo chegue. Aqui ele está expressando uma possibilidade, uma incerteza. Não é uma certeza que a pessoa chegará a tempo, mas caso ela chegue a tempo, ela deve avisá-lo. Caso chegue a tempo, me avise. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ele exprime uma hipótese sobre um fato, algo que não é uma verdade em si, é apenas uma hipótese. Sua nota seria boa se você estudasse. Veja que quando eu digo estudasse aqui, não é uma certeza. É algo que aconteceria. Ou seja, se a pessoa estudasse, a nota dela seria boa. Sua nota seria boa se você estudasse. Também temos o futuro do subjuntivo. Refere-se à possibilidade de que algo ocorra no futuro. Estamos falando de uma coisa que pode acontecer no futuro. Depende de algo para que isso aconteça. Quando ela estudar, terá boas notas. Não é certo que ela vai ter boas notas. Ela vai ter boas notas quando ela estudar, no futuro. O verbo estudar aqui está no futuro do subjuntivo. Quando ela estudar. Quando você chegar em casa, fale com ele. Quando você chegar em casa, aqui. Chegar também está no futuro do subjuntivo, porque é algo que pode acontecer no futuro. O último modo verbal que temos aqui é o modo imperativo. O modo imperativo, como o próprio nome já diz, imperativo no sentido de dar uma ordem, de passar um pedido, de dar um conselho, dar uma sugestão a alguém. Nós temos o imperativo afirmativo e imperativo negativo.
Quando eu uso o imperativo afirmativo, eu estou dando uma ordem, um conselho, dando uma sugestão. Veja só. Cumprimente sempre as pessoas. Aqui estou dando uma sugestão, um conselho. Cumprimente sempre as pessoas. Fale com ele. É um exemplo também de imperativo afirmativo. Agora, o imperativo negativo, por sua vez, ele é usado para expressar uma proibição. Quando eu vou falar algo proibindo, falando para alguém não fazer algo, para ela não realizar uma atividade. Não deixe seus livros espalhados. Aqui temos um exemplo de imperativo negativo. Temos a palavra não, eu estou negando, para que você não faça isso. Para relembrar, o imperativo afirmativo é quando estou dando uma ordem, um conselho, uma sugestão. Abra a porta, abra a janela. Estou pedindo para você abrir. Agora, se eu digo não abra a porta, não abra a janela, é um imperativo negativo. Ainda sobre verbos, nós temos as formas nominais, que são as formas que o verbo tem. A primeira delas é o infinitivo. Infinitivo é a forma original do verbo, quando ele ainda não foi conjugado. Então, quando o verbo está terminado em AR, ER ou IR, ele está no infinitivo, porque ele não foi conjugado. Andar, comer, partir, amar, pensar, querer, poder, e assim por diante. Outra forma nominal que temos aqui é o gerúndio. Gerúndio expressa algo que está acontecendo no momento da fala, algo que ainda não chegou ao fim. Estou fazendo o almoço. Então, no momento que eu estou falando isso, eu estou fazendo. Uma dica para você identificar o gerúndio: o verbo está no gerúndio quando ele é terminado com NDO. Fazendo, querendo, estudando, pensando, viajando, morando, namorando. O gerúndio é quando o verbo está terminado com NDO. Não se esqueça disso. E, por fim, aqui nós temos o particípio. O particípio expressa algo que aconteceu no passado. E veja bem este exemplo. Naquele momento já tinha acabado a aula. Acabado aqui do verbo acabar, que está no particípio. Os verbos estão no particípio quando eles estão com essa finalização. Ado. Acabado, pensado, amado, estudado, ele já tinha estudado. Esta parte aqui, estudado, é o particípio do verbo estudar. Pensado, viajado, e vários outros exemplos. Vozes verbais. O que são vozes verbais? Vozes verbais é a relação que o verbo tem com a frase, com os elementos que estão ao redor dele, a maneira como ele se relaciona. E nós temos alguns tipos de vozes verbais. Nós temos a voz ativa. Na voz ativa, o sujeito, ele que pratica a ação, ele que faz a coisa. O professor corrigiu a prova. O sujeito aqui é o professor. E foi ele quem praticou a ação de corrigir a prova. O professor corrigiu a prova. O aluno escreveu no caderno. O aluno escreveu no caderno. Aqui nós temos outro exemplo de voz ativa. O aluno é o sujeito. Ele quem faz a ação. O aluno escreveu no caderno, o professor corrigiu a prova, o ladrão roubou o banco também, o ladrão que pratica a ação de ter roubado o banco, de roubar o banco. Agora, a voz passiva analítica, ela é usada quando o sujeito sofre a ação. E ela é formada pela seguinte forma: nós temos o verbo ser conjugado mais o particípio. O exemplo que temos é: a prova foi corrigida pelo professor. A prova aqui é o sujeito, foi corrigida pelo professor. O sujeito, ele não faz a ação, ele sofre a ação. A prova foi corrigida pelo professor, foi corrigida. Eu também posso falar assim:
O banco foi assaltado pelo ladrão. Aqui está na voz passiva, porque o sujeito aqui é o banco e é ele que sofre a ação de ser assaltado. Vou dar outro exemplo para que você perceba a diferença. Ele comprou um carro. Ele comprou um carro. Ele aqui é o sujeito. E o sujeito quem pratica a ação. Quando o sujeito pratica a ação, é a voz ativa. Agora eu posso falar bem assim: o carro foi comprado por ele. O carro foi comprado por ele. Neste caso, o sujeito é o carro. E o carro, ele não pratica a ação, ele sofre a ação de ser comprado por alguém. O carro foi comprado por ele. Essa é a voz passiva analítica. Voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o sujeito sofre a ação formada com o pronome se. Nós usamos o pronome se. E o verbo concorda com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, o verbo também ficará no plural e nós também usaremos o pronome se. Corrigiram-se as provas. Provas, sujeito. Está no plural, portanto, o verbo também ficará no plural. Corrigiram. E eu coloco o pronome se. Corrigiram-se as provas. Outro exemplo bem conhecido é vendem-se casas. Vendem-se casas. Aqui temos o pronome se para falar que as casas são vendidas. Vendem-se casas. Casas está no plural e por isso o verbo também fica no plural. Vendem-se casas. E o último caso aqui sobre as vozes verbais, temos a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele machucou-se. Ele praticou a ação, ele fez algo que se machucou, talvez ele estava com a faca, ele se cortou com a faca, ou seja, ele machucou-se e ele mesmo quem recebeu a ação de ter se machucado. E ele mesmo que recebeu a ação de ter se machucado. Por isso que ela recebe este nome, reflexiva, porque a mesma pessoa que faz é a pessoa que recebe. Ele se levantou. Ele se levantou. É outro exemplo de voz passiva. Ele se levantou. É outro exemplo de voz reflexiva, porque ele que se levantou, ele que praticou a ação, ele que fez isso, e ele também que recebeu a ação de ter se levantado. Eles se ajudaram durante o trabalho. Quem praticou a ação aqui? Eles. E quem recebeu a ação? Quem recebeu a vantagem de ser ajudado, de se ajudarem? Eles mesmos. Então, por isso que eu digo voz reflexiva, porque a mesma ou as mesmas pessoas que praticam a ação são as mesmas pessoas que recebem a ação. E nesta última parte da aula, vamos estudar as classificações dos verbos, como que eles são classificados. E nesta última parte da aula, vamos estudar as classificações dos verbos, como que eles são classificados. Eles podem ser irregulares ou regulares. O verbo é regular quando ele segue o modelo da conjugação. O verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles, elas estudam. Quando o verbo segue esse padrão, ele é um verbo regular, porque segue a regra. Agora, o verbo irregular, ele sofre alguma mudança. Pode ser uma mudança no radical ou na desinência. Por exemplo, o verbo fazer é um exemplo de verbo irregular. E a irregularidade dele está na primeira pessoa do singular. Eu. Eu faço, tu fazes. Você está vendo que eu não uso este Z aqui quando eu vou conjugar para eu? Eu não digo eu faço, mas sim eu faço.
Eu mudei o radical do verbo, aqui foi mudado, por isso que ele é um verbo irregular. Quando o verbo é irregular, nós mudamos o radical ou a desinência dele. Também temos os verbos defectivos. Defectivos são verbos que não são conjugados para todas as pessoas, que geralmente são conjugados apenas para a terceira pessoa do singular. Exemplos de verbos defectivos são abolir, falir, reaver, precaver, colorir. O verbo falir. Eu posso falar, a empresa vai falir. A empresa faliu. Mas eu não digo eu falo, eu falei, eu fali. Mas eu não digo eu falo para falar no sentido de falir. Eu não digo eu falei, eu fali para falar. Não digo assim. Por isso que ele é um verbo defectivo, porque ele não é conjugado para todas as pessoas. Outro exemplo é o verbo colorir. Eu não digo eu coloro. Não, não digo assim. Não temos essa conjugação. Por isso se chama verbo defectivo. Verbos abundantes. Os verbos abundantes, eles têm duas formas para o particípio. Você se lembra que vimos agora há pouco que o verbo, quando ele está no particípio, ele geralmente fica com ado, ido no final? Cantado, falado, perdido, dormido. Esses estão no particípio. Agora, quando o verbo tem duas formas para o particípio, a forma regular e a forma irregular, ele é chamado de verbo abundante, porque tem duas formas. O verbo aceitar, eu posso falar assim: aceitado ou aceito. Ganhar, ganhado ou ganho. Entregar, entregado ou entregue. E como saber como usar cada uma, como usar cada forma? A regra é a seguinte: se na frase eu estou usando o verbo ter ou haver, ele vai ficar com o particípio regular, terminado em ado ou ido. Mas, se na frase eu estou usando o verbo ser ou estar, ele vai ficar com o particípio irregular. Para exemplificar, eu vou usar o verbo ganhar. Então, vou formar uma frase com o verbo ganhar no particípio e vou usar o verbo ter. Eu digo bem assim: ele tinha ganhado o prêmio. Por que que eu digo tinha ganhado o prêmio e não tinha ganho o prêmio? Porque o verbo que eu estou usando aqui é o verbo ter. Ele tinha ganhado o prêmio. E uma vez que eu uso o verbo ter ou o verbo haver, o particípio que vou usar deve ser o particípio regular, que é aquele terminado com ado, ido. Ele tinha ganhado o prêmio. Por outro lado, se eu uso o verbo ser ou estar, eu devo usar a forma irregular do verbo. Por exemplo, o prêmio é ganho com muito esforço. O prêmio é ganho com muito esforço. Aqui eu digo ganho e não ganhado. Por quê? Eu vou usar ganhado quando estou usando o verbo ter e haver. Vou usar a forma ganho, que é a forma irregular do verbo, quando estou usando o verbo ser ou estar. Então, essa é a diferença. Para recapitular, seu particípio termina com ado, ido, é um particípio regular. Então, você vai usá-lo com o verbo ter e com o verbo haver. Mas, se o verbo termina de outra forma e é um particípio irregular, você vai usá-lo com os verbos ser, estar. Os verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que estão sem sujeito e ficam na terceira pessoa do singular. Lembre-se disso. Impessoal, ele é sem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Choveu. Então aqui o verbo choveu, ele está indicando um fenômeno da natureza. Eu não estou colocando o sujeito, não temos nenhum sujeito aqui. Apenas estou dizendo que choveu. O verbo chover é usado para falar de um fenômeno da natureza, por isso que ele é impessoal e permanece na terceira pessoa do singular.
Faz frio. Outra vez, estou falando sobre a natureza. O verbo fazer fica na terceira pessoa do singular. Faz frio. Também temos o verbo haver, quando ele é usado para falar no sentido de existir, para falar que há algo em determinado local, ele fica na terceira pessoa do singular. Há. Há pessoas na festa. Dessa forma que dizemos. E o último assunto desta aula aqui são locuções verbais e auxiliares. Uma locução verbal é quando temos dois verbos que estão funcionando como um verbo só, eles estão próximos um ao outro. Auxiliares é quando nós temos um verbo principal e o outro verbo está sendo um auxiliar, está auxiliando ele para passar uma ideia similar, para passar a mesma ideia de sentido. Olha, tenho estudado muito. Então, aqui, tenho é o meu verbo auxiliar, ele está conjugado, e outro verbo está no particípio. Ela tem chegado tarde ao trabalho. Ela tem aqui, está conjugado, é o verbo auxiliar. Chegado, o outro verbo está no particípio, tarde ao trabalho. Então, quando temos dois verbos ou mais, um ao lado do outro aqui, para passar a mesma mensagem, funcionando como um só. Agora um aviso importante para que você fique atento. Tome cuidado com o gerundismo. Gerundismo é quando fazemos frases assim: vou estar enviando, vou estar ligando para ele, vou estar te ajudando. Gerundismo, quando estamos fazendo esse tipo de construção. Ele, pela gramática, é considerado incorreto. Então, prefira dizer assim: enviarei, no lugar de vou estar enviando. Te ajudarei, no lugar de vou estar te ajudando. Estarei resolvendo, no lugar de vou estar resolvendo. E esta foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Novamente eu digo, caso tenha alguma dúvida, por favor, me pergunte para eu te ajudar, ok? Tchau e até a próxima aula.